convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões, deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem ficar à vontade, assentando-se. Vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham pela nossa TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. A explicação do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a parábola do joio e do trigo, aonde um homem prepara o seu campo, planta boas sementes, e então vem seu inimigo e semeia o joio no meio das boas sementes de trigo, prejudicando assim a colheita, prejudicando assim a plantação. E o dono da colheita, após ser questionado, não é melhor nós retirarmos o joio? Ele sabe, não, deixe que o trigo e o joio cresçam junto. No momento certo, eles serão separados, porque aí nós não corremos o risco de perder o trigo. E a explicação do Evangelho que nós temos aqui, segundo Mateus, ela é clara. O que me dá muita inquietação, principalmente quando me preparava, rezando esses textos, é a definição do Evangelho. A boa semente de trigo são os que pertencem ao reino. E quem pertence ao reino é aquele que escuta a Jesus Cristo, assume seguir a sua palavra, assume seguir a vida que ele nos propõe. Assume viver segundo aquilo que ele nos ensina. Claro, como a água cristalina da Serra da Piedade. A outra também é a que mais me incomoda. O joio que na verdade pode até parecer-se com o trigo. O joio que, para quem desconhece o trigo, pode achar que são iguais, mas tem muita diferença. Porque o joio é uma planta que, apesar de parecer ter aqueles favinhos como o trigo, aquilo tudo é vazio. E quando seca, quando você pega na ponta, ele se desfaz, ele não tem consistência, ele não tem força, sabe aquela coisa que só serve para ocupar espaço? Com as devidas proporções, é igual tiririca no canteiro. Aquele raminho que você arranca aqui, mas tem mais 10 interligados. Para que serve?
O joio são os que pertencem ao maligno. E vejam que é o mesmo termo que Jesus usa para definir aqueles que são do reino e aqueles que são do maligno, o pertencer. O pertencer significa que está na propriedade de alguém. E, infelizmente, em todos os locais e em todas as esferas, vemos e constatamos aqueles que, por escutarem, viverem, em alguns casos dissimularem, pertencem ao maligno. Se deixam estar nas mãos dele e contribuem para que aquilo que, na verdade, não deveria crescer no meio de nós, cresça. E a pergunta que inevitavelmente eu me fiz: a quem eu pertenço todos os dias? A quem pertencemos todos os dias? Esse pertencer é estar vinculado e fazer parte de algo. Eu pertenço a uma família. Eu pertenço a uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Eu pertenço ao corpo de funcionários de uma empresa. Eu pertenço a uma escola. Isso significa que aquele lugar aonde eu pertenço, ele marca e ele faz parte do meu dia a dia. A escola tem as suas normativas. A família também. E se eu sou dessa família, se eu sou dessa escola, tem um modo com o qual eu irei viver nesse núcleo familiar, nessa escola, mas propriamente num núcleo familiar. Quando chegamos a uma casa, percebemos que existem regras, inclusive conforme o temperamento das pessoas, o temperamento dos filhos. Percebemos o modo com que os pais vão dando as normativas, quando tem a convicção da educação, vão dando as normativas e orientando os filhos para que possam crescer. E cada um é de uma maneira, mas nós temos, para conviver adequadamente, temos esse norte. Se o próprio Senhor define que o campo, aonde a boa semente é semeada e aonde também o joio cresce, é o mundo, não precisamos fazer muito esforço para olhar para o nosso contexto e perceber que, atualmente, quantos podem estar no mundo, pertencer ao mundo, mas têm o seu vínculo com o reino ou têm o seu vínculo com o maligno. Não porque optam por ele. Não estou dizendo aqui que existem aqueles que cultuam, não. Eu estou dizendo que existem aqueles que, pela displicência, ajudam a crescer o que nós não deveríamos deixar crescer no nosso tempo. Aqui, então, uma pergunta simples. O mundo, sabemos o que é. E eu? Joio ou trigo? Não é uma pergunta simples? Joio ou trigo? Dia a dia, o que sou mais? Não olhar para o que os outros são, mas eu. E aí o que me chama a atenção, mais à tarde, quero ter a oportunidade de aprofundar um pouco no livro do Êxodo, capítulo 33,
versículos 7 a 11, e capítulo 34, versículos 5b a 9 e 28, é a distância que esta narrativa do Êxodo apresenta do Senhor com o povo. Na narrativa, Moisés atravessa todo o acampamento para ir lá na tenda da reunião, aonde o Senhor então seria encontrado. O Senhor caminha com o seu povo, mas está de certa forma distante, porque o seu povo é pecador, o seu povo é inconstante. E à medida com que Moisés caminha para a tenda, todos ficam observando. E hoje, qual será a cena do próximo capítulo? O que me chama a atenção é que nessa narrativa é colocada justamente uma leve distância do povo para com o Senhor. Mas essa distância, ela é limitada por todo aquele que deseja encontrar-se com o Senhor. Diz a narrativa. Quem quer encontrá-lo pode sair do seu lugar e ir até a tenda, como Moisés o faz. O que me chama a atenção é que a diferença crucial entre o joio e o trigo, nessa leitura que agora busco fazer com vocês, é o pertencer significa também buscar. Então, aqueles que querem se encontrar com o Senhor têm que sair de seu lugar e encontrá-lo. Não será um dos motivos do nosso tempo termos tantos joios? A dificuldade, não por condições de conhecimento, mas por querer, de realmente buscarmos encontrar com esse Senhor para deixarmos-nos guiar por Ele. Porque, infelizmente, muitos querem de Deus a vida, poucos querem cultivá-la. E esse cultivo significa buscá-lo, significa colocar-se no exercício ininterrupto do nascer ao morrer, de fazer a vontade dele. Porque a nossa, infelizmente, quando colocada em primeiro lugar, não nos traz bons resultados. Basta vermos os noticiários de cada dia. Muita gente quer simplesmente satisfazer-se. E como não tem o Senhor no seu horizonte, colocam somente assim o seu próprio Deus, causam tantas tristezas. Pensemos um pouco. Volto a repetir. O campo do Evangelho é o mundo. O joio e o trigo foram definidos. A pergunta crucial é: aonde eu me encontro? Confiantes em nosso Deus, apresentemos nossas preces.